Vamos agora falar de algumas dicas sobre datasets. Os elementos que incluem datasets são atualizados automaticamente. Eu posso utilizar o mesmo dataset em vários elementos dinâmicos dentro de um mesmo process book, dentro de um mesmo workbook. Diferentes workbooks podem utilizar também o mesmo dataset, porém, a alteração que eu fizer em um determinado dataset, ela não será válida para os outros workbooks. Ou seja, eu tenho que ir em cada um e salvar separadamente. Para modificar um dataset, simplesmente eu vou no menu Tools, Dataset, e clico sobre o meu dataset escolhido e clico no botão Edit. Então, assim eu consigo editar um dataset existente. E se eu quero saber quais são os elementos do meu display que serão afetados com essa alteração, basta clicar no botão Show Use, que vai aparecer então uma lista dos elementos que estão vinculados, que estão mostrando os dados daquele dataset que eu pretendo modificar. Um dataset só tem significado local dentro do seu display ou do workbook. Fora do seu display, o do workbook, se você está usando um outro arquivo .piw ou um outro arquivo de display .pdi e quiser usar o mesmo dataset, você vai notar que o dataset não vai aparecer na janela de datasets disponíveis. Por quê? Porque o dataset ele está vinculado a um display onde você criou. Ele não fica disponível para todo e qualquer display que você desejar. Ele está embutido naquele display ou naquele workbook onde você criou o dataset. Mas o que você pode fazer é copiar esse dataset para um outro display ou para um outro workbook. Simplesmente você abre o dataset, seleciona o dataset que você deseja copiar e clica no botão Copy Button. E seleciona o arquivo de destino nessa janelinha de configuração de escolha do arquivo. Mas você tem que ter em mente o seguinte: tanto o display da onde você está copiando o dataset, quanto o arquivo de destino, o display de destino ou o workbook de destino, eles devem estar abertos. Finalmente, vamos falar de %good, do show %good nos datasets. No caso do Performance Equations, eu tenho como fazer o cálculo condicionalmente, dependendo da qualidade dos dados disponíveis. Ou seja, eu posso ter uma função do tipo efetuar cálculo do meu Performance Equations caso a porcentagem dos valores bons seja maior que 85%. Caso essa condição seja verdadeira, então efetuar cálculo. No caso do dataset, eu não tenho esse tipo de possibilidade. Então, o que costumamos fazer é monitorar a qualidade dos dados, ou seja, eu quero saber a porcentagem dos valores dentro de um determinado intervalo considerados bons. Mas o que seria um valor bom ou ruim? Um valor bom ou ruim é um valor com dados válidos ou não. Ou seja, se a interface estava com o estado shutdown, isso é considerado um valor ruim. Então ele avalia na minha janela de tempo especificada qual era a porcentagem de dados bons. Ou seja, se no caso, vamos supor que na última hora, o meu intervalo de avaliação era 1 hora, e na última hora inteira eu tivesse a interface no estado shutdown, então a porcentagem de valores bons seria 0. Então é interessante monitorar a porcentagem de valores bons para o meu dataset, já que o dataset ele vai tentar fazer o cálculo independente se os valores são bons ou não. Ele sempre vai tentar fazer o cálculo. Então, para eu ter uma ideia se o cálculo faz sentido ou não, seria interessante plotar ao mesmo tempo, monitorar ao mesmo tempo a expressão de porcentagem good.